Tonight, we begin again with God's Word. Luke chapter 10, 1 to 11. Esta noite vamos começar novamente com a leitura da Palavra de Deus e vamos ler Lucas capítulo 10, versículos 1 a 11. Vamos proceder à leitura só na nossa língua. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Sometimes I find myself wondering whatever happened to Sergio. Algumas vezes eu dou-me a perguntar o que é que aconteceu com Sérgio. When I was 9 years old, my school teacher asked me to give the mission story at church. Quando tinha 9 anos, o meu professor pediu-me que fizesse o boletim missionário na minha igreja. One of my friends was to offer opening prayer. Um dos meus amigos ia fazer a oração de abertura. Another one was to lead the song service. Outro iria guiar o serviço de cânticos. But she identified me as the one who must memorize the mission story. Mas a professora identificou-me ou escolheu-me a mim para memorizar o boletim missionário. I think it was the first time in my life I had ever spoken in public. Penso que foi a primeira vez que falei em público na minha vida. And I was as scared as a 9-year-old usually is. E tinha tanto medo como qualquer criança de 9 anos tem. For weeks, I read that mission quarterly until I had every word in my head. Por semanas eu li aquela história até que a tivesse memorizado. It was a story from far off Brazil. Era uma história de muito longe, era do Brasil. And according to the writer of the story, things slithered in the night in Brazil. E de acordo com o autor da história, as coisas eram assim um bocadinho subtis à noite. I would stand in the kitchen and recite my story to my very patient mother. E eu estava na cozinha e recitava aquela história para a minha mãe, muito paciente. By the time the big Sabbath came, I don't think she cared what happened to Sergio. Quando chegou ao sábado, eu penso que ela não se importou muito o que é que aconteceu com o Sérgio. As I remember the story, this young boy had fallen ill from some very difficult tropical disease. Daquilo que me recordo, este rapaz ficou muito doente com uma doença tropical. He had come to the mission clinic for help. Ele foi a uma das nossas clínicas para ser tratado. It was very uncertain how his case would turn out. E a sua situação durante algum tempo estava muito incerta. And you would think that after all of those hours I spent rehearsing the story, I would remember the ending. E vocês pensarão, depois de ficar tanto tempo a estudar a história, que ia me lembrar do fim da história. Did Sergio live or did Sergio die? Será que o Sérgio viveu ou morreu?
All I can remember from that story was a single line. A única coisa que me recordo desta história era uma linha unicamente. Here it is. E aqui está. But Sergio did not improve. A frase dizia, mas o Sérgio não melhorou. Sounds kind of ominous, doesn't it? É assim um bocadinho dúbio, não é? But Sergio did not improve. Mas o Sérgio não melhorou. Now you know why I am still wondering 55 years later what happened with the mission story. Agora vocês estão a compreender porque é que 55 anos depois ainda estou a perguntar-me o que é que aconteceu com o Sérgio. But perhaps I'm not the only one who has ever wondered how the mission story comes out. Talvez não seja o único a perguntar-me como é que esta história se passa. Some of you have done your share of wondering about how the mission story comes out. Talvez muitos de vós também tiveram a vossa parte em perguntar-se como é que uma história surge. You have quietly asked yourself some questions. De uma forma que interior, perguntam-se algumas questões. According to current metrics, the church is not even keeping up with the growth in the world's population. Portanto, de acordo com as estatísticas, nós, igreja, nem sequer estamos nos a manter em dia com o crescimento da população mundial. You know that the population of China is 1.5 billion people. Sabem que a China, por exemplo, tem 1,5 mil milhões de habitantes. And that India is close behind at 1.4 billion people. E a Índia, 1,4. Maybe you've heard that the overall percentage of Christians is declining in the world. E provavelmente sabem que o número geral dos cristãos no mundo está a decrescer. In fact, that decline started in 1910. Na realidade, esse decréscimo começou em 1910. How does this match up with our belief that the news of the kingdom must go to the whole world before Jesus can come? Como é que isto se enquadra com a nossa crença de que o evangelho será pregado em toda a terra? If we look at it from human reasoning, we could have a very long wait. Se virmos isto na perspectiva da nossa própria razão, então vamos ter que esperar muito tempo. If thoughts like that have ever crossed your mind, Talvez este tipo de pensamento já atravessou a vossa mente. then I hope you were listening to the mission story from Luke that he read this evening. Assim sendo, é bom que tivessem ouvido a história de Lucas, que foi lida agora há bocadinho, Lucas 10. It's a story that reminds us that the mission of the church is never a man-made thing. É uma história que nos recorda que a missão da igreja não é uma coisa feita por homens. The mission of God's church doesn't depend on how smart we are A missão da igreja não depende da nossa inteligência, or how hard we work da forma árdua como nós trabalhamos, or whether we have 500,000 watt radio stations. ou que tenhamos 5.000 estações de rádio com alcance mundial. The mission of the church begins with the command of Jesus Christ. A missão de Cristo começa com uma ordem de Cristo Jesus It will finish with the blessing of Jesus Christ. e terminará com a bênção de Cristo Jesus. And on every day between those 2 points, it will carry the good news of salvation in Jesus E Christ. entre essas duas extremidades vai diariamente levar o evangelho a cada pessoa. It's not a story about us. Não é uma história que tem a ver conosco. It's not a story about our success. Não é uma história do nosso sucesso. It's not a story about our strategies. Não é uma história sobre as nossas estratégias. It is a story about Jesus. É uma história sobre Jesus. It is a story about his certain victory. É uma história sobre a sua vitória certa. When this story occurred in Luke chapter 10, Quando esta história teve lugar em Lucas capítulo 10, Jesus was already turning to Jerusalem for the last time. Jesus já estava na direção de Jerusalém para os últimos momentos. Within a few weeks, he would be subjected to a trial and crucifixion. Dentro de poucas semanas ele seria julgado e crucificado.
But at the moment, none of his followers had any clear idea of what he was trying to tell them. Mas naquela altura nenhum dos seus seguidores tinha uma ideia clara do que iria acontecer. They were still dreaming great dreams of political power and authority. Eles ainda sonhavam com poder político e poder. They knew he had amazing power in his hands. Ele sabia que ele tinha poder nas suas mãos. They knew he could feed thousands of people with almost nothing. Eles sabiam que ele podia alimentar milhares com quase nada. Logistics would not be a problem in this campaign to become the new rulers of the kingdom. A logística não seria um problema para esta campanha, para este novo governante. They knew from all of the talk that people were eager for a patriot. Ele sabia que todos estavam ansiosos por um novo líder, um patriota. Someone who would drive the hated Romans from the land. Alguém que conseguisse expulsar os terríveis romanos. Someone who had a right to the throne of David. Alguém que também tinha o direito ao trono de Davi. Surely the man and the moment had finally come together. Finalmente o homem e o momento tinham se encontrado. Surely Jesus was going to be king. Certamente Jesus iria se tornar rei. And Jesus had finally begun to act like a king. E Jesus até já tinha começado a agir como rei. He actually called 70 of his followers together and sent them out ahead of him. Ele até reuniu 70 dos seus seguidores e enviou à sua frente. And what was it he told them to say? E o que é que ele lhes disse? The kingdom of God has come near to you. E qual era a mensagem que eles levariam? O reino de Deus é chegado. These disciples were good students of the Old Testament. Estes discípulos eram bons estudantes do Antigo Testamento. They understood the meaning of the number 70. Eles sabiam o significado do número 70. Moses had picked 70 elders. Moisés já tinha escolhido 70 anciãos. Now Jesus was calling 70 leaders of his coming kingdom. Agora, Jesus estava a chamar 70 líderes do seu reino emergente. There were also 70 members of the Sanhedrin. Existiam também 70 membros no Sinédrio. That was the rival group in their imagination. Na imaginação deles, era o grupo rival. Surely, after months of wasting golden opportunities, Certamente, depois de perder oportunidades douradas, Jesus was finally going to be the leader they thought he should be. finalmente Jesus seria o líder que eles esperavam e queriam que fosse. Judas must have been very proud of him. Judas estava muito orgulhoso dele. But my friends, Jesus is always going to disappoint us if we have our hearts set on power. Mas amigos, Jesus vai sempre nos desapontar se o nosso coração está focado no poder. They thought Jesus would lead them to some secret cave where all of the weapons they needed would be found. Quem sabe Jesus os iria guiar a uma caverna secreta onde tinham todos os armas para esta revolta. That he would lead them to all the maps and the strategy they would need for this campaign. Quem sabe Jesus iria lhes revelar mapas e estratégias para esta campanha. But notice what Jesus told them not to bring. Mas reparem no que Jesus disse que eles não deveriam trazer. No money, Não iriam com dinheiro, no knapsack, sem as alforjas not even an extra pair of sandals. e nem sequer um par extra de sandálias. He was sending them out defenseless. Eles iriam sair, mas sem estarem protegidos com nada. And it didn't help when he said that he was sending them out as sheep among wolves. Mas certamente não foi uma ajuda dizer que eles iam como ovelhas para o meio de lobos. Have you noticed what often happens to sheep among wolves? Já repararam no que é que acontece quando as ovelhas estão no meio dos lobos? What did Jesus have in mind? Qual é a ideia que Jesus tem aqui? And then Jesus said other strange things. E depois Jesus ainda vai dizer outras coisas estranhas. Jesus said, "Greet nobody you meet on the road." E não cumprimentes a ninguém na estrada. This was not good public relations theory.
Isto não é baseado numa boa teoria de relações públicas. If Jesus was ever going to take the throne of David, they had to represent him to everyone they could meet. Se Jesus iria tomar o trono de Davi, eles precisavam, portanto, contactar todas as pessoas com quem se encontrassem. And why did he tell them to stay in one city, in one house the entire time? E por que Jesus lhes disse para ficarem numa cidade, numa casa, o tempo todo? Didn't Jesus understand that wasn't politically smart? Será que Jesus não percebia que isto não era muito sábio em termos políticos? If you were going to run a savvy political campaign, Se uma pessoa vai organizar uma campanha política, you should accept invitations from all of the right people. é preciso aceitar convites de todas as pessoas certas Stay in as many houses as possible. e ficar no maior número de casas. And this business about shaking the dust off your feet, E esta ideia de sacudir o pó das sandálias, some people might not like you if you shook the dust off your feet in front of them. algumas pessoas poderiam não gostar muito dessa ideia se uma pessoa está a sacudir o pó em frente delas. They thought Jesus had it all backwards. Eles começaram a pensar que Jesus tinha isto tudo ao contrário. What they really should be doing is moving around the countryside quickly, O que eles deveriam realmente fazer era irem pelo campo, pelo território, talking to as many people as they could, falar com o maior número de pessoas possível, staying in as many homes as they could, ficar no maior número de lares possível and making sure they didn't offend any potential supporters. e ter a certeza que não iriam ofender nenhum dos potenciais apoiantes. But my friends, in case you haven't noticed, Jesus always has it backwards from a human point of view. Mas se não se perceberam ainda, Jesus tem sempre isto ao contrário, do ponto de vista humano. Logic would have dictated he be born in a palace, A lógica ditaria que ele seria nascido num palácio, but he chose a stable. mas ele escolheu um estábulo. Logic would have said, grow up any other place than Nazareth. A lógica diria, cresce em qualquer outro lugar, mas não em Nazaré. But Jesus chose to live in the midst of our brokenness. Jesus escolheu viver no meio do nosso quebrantamento. Human reasoning would never have come close to the cross. A razão humana nunca encontraria um plano como a cruz. But Jesus freely chose, to set his face toward the cross. Mas Jesus, de forma livre, escolheu colocar o seu rosto sobre a cruz. As the writer to Hebrews says, for the joy that was set before him. Como o autor de Hebreus diz, pelo gozo que estava diante dele. When Jesus sent the 70 disciples out to the towns of Samaria and Perea, Quando Jesus mandou os 70 discípulos pelas cidades de Samaria e de Pereia, he wasn't asking for smooth public relations agents. ele não estava à procura de agências de relações públicas. And the progress of God's kingdom today doesn't depend on all of our best laid strategies. E, portanto, o sucesso da nossa tarefa hoje não depende de estratégias previamente planeadas. I am very deeply grateful for the planning we have all seen in evidence here today. Estou muito feliz e grato pelo planeamento que nós todos temos e vimos aqui hoje. But let us be very clear about it. Mas vamos ser claros. All of our planning does not bring the kingdom. Todo o nosso planeamento não faz com que o reino venha. On our best days, we simply follow Jesus. Nos melhores dias, nós simplesmente seguimos a Jesus. Jesus doesn't need cautious, politically minded people following him. Jesus não precisa de pessoas que sejam politicamente cuidadosas como seus seguidores. He needs men and women who can be trusted to carry the message as he gives it. Ele precisa de homens e mulheres que levem a mensagem como ele o fez. Yes, you heard me right. I said men and women. Ouviram bem, homens e mulheres, eu disse isso.
Both are equally qualified to carry a message of hope and salvation. Ambos são, de forma igual, qualificados para levar uma mensagem de salvação. Sometimes we are so careful that we deny the power inherent in the gospel. Às vezes somos tão cuidados que negamos o poder inerente no Evangelho. We say, what would Jesus say to the modern world? Perguntamos-nos o que é que Jesus diria a este mundo moderno. As one author I love puts it, Um autor que eu gosto diz: the Bible doesn't want to speak to the modern world. a Bíblia não fala ao mundo moderno, The Bible wants to convert the modern world. a Bíblia quer converter o mundo moderno. We worry that if we speak the truth too openly, Nós temos receio que, se falarmos a verdade de uma forma muito aberta, people will be offended. vamos ofender algumas pessoas. I am not calling us to do stupid things. Eu não estou a incitar ninguém a fazer coisas que não sejam razoáveis ou que sejam estúpidas. To deliberately antagonize those who see faith differently. Não vamos antagonizar pessoas que veem a fé de uma maneira diferente. But the fact is, the cross of Jesus is always going to be a rock of offense. Mas a realidade é que a cruz de Cristo será sempre, inevitavelmente, uma rocha de ofensa. Don't take my word for it. Não fiquem só com a minha palavra, Take the Apostle Paul's word for it. tomem a palavra de Paulo. People will stumble when they hear the gospel. As pessoas vão tropeçar quando ouvem o Evangelho. Jesus says his word is a two-edged sword. Jesus disse que a sua palavra é como uma espada de dois gumes. I have gotten enough cuts on my hands in my life Eu já tive suficientes ferimentos nas minhas mãos. that I don't even want to think about a blade with two sharp edges. Eu não quero sequer pensar numa espada que tenha dois gumes. And yet the word of God can dissect all of my thinking. Entretanto, a palavra de Deus pode dissecar todo o meu pensamento. The word of God can cut through all of my pride. A palavra de Deus pode cortar todo o meu orgulho. The word of God can call me back to following Jesus when I have invented some better ways to follow him. A palavra de Deus chama-me a seguir Jesus quando eu invento outras formas melhores para o fazer. Hear me very carefully now in what I say. Ouçam-me muito cuidadosamente naquilo que tenho a dizer. We need to learn again how to shake the dust off our feet at certain times. Nós temos que aprender outra vez como sacudir o pó dos nossos pés em determinadas ocasiões. One of the best descriptions of the work of pastors I have ever heard is this. Uma das melhores descrições do trabalho dos pastores que alguma vez ouvi foi esta. Find out what the Holy Spirit is doing in the church Descubram o que é que o Espírito Santo está a fazer na igreja and get in on it. e entrem mergulhem dentro disto. What God is calling us to is cooperating with the direction of the Spirit. O que Deus nos chama a fazer é cooperar com a direção do Espírito. And there are times when the Spirit says, go to the next town. E há alturas que o Espírito nos diz, olha, vai à cidade seguinte. That is Spirit-led obedience. Isto chama-se obediência guiada pelo Espírito. Jesus also tells his disciples what they should do as well as what they shouldn't do. Jesus também nos diz o que os seus discípulos deviam e não deviam fazer. The first thing Jesus says we must all do is pray. A primeira coisa que Jesus disse que devíamos fazer é orar. Pray that the Lord of harvest will send out laborers. Deveríamos orar para que o Senhor da seara envie trabalhadores. So on the first day I pray that the Lord will send you out as a laborer. No primeiro dia eu vou orar para que o Senhor vos envie como trabalhadores. And on the second day I pray that the Lord will send you out as a laborer. E no segundo dia que vocês possam ir como trabalhadores. And somewhere in the middle of the third day the Holy Spirit reaches my thick head. E no terceiro dia, ali por volta do meio-dia, o Espírito toca a minha mente.
This is where I can be an answer to my own prayers. É aqui que eu devo ser uma resposta para as minhas próprias orações. Jesus knows that as we begin to pray about laborers, we will become laborers. O Senhor sabe que quando nós começamos a orar por trabalhadores, nós nos tornamos trabalhadores. And not simply because we are being obedient, E não simplesmente porque estamos a ser obedientes, Jesus starts growing in us a heart of love. porque Jesus começa a trabalhar em cada um de nós um coração de amor. Jesus changes our attitudes toward the people who live down the street. Jesus muda a nossa atitude em relação às pessoas que vivem ali na rua, ao lado. Jesus nudges us to talk to the people in the grocery store. Jesus nos incita a falar com as pessoas no supermercado. He creates opportunities for us to share our faith in simple, natural ways. E Ele cria situações em que nós, de forma natural, podemos partilhar a nossa fé. Jesus also says there are things we ought not to take with us. Ele também diz, há coisas que não devemos levar connosco. So let's remember, carry only Jesus and his truth with us. Vamos nos lembrar apenas de levar Jesus e a sua verdade connosco. Not Jesus and Western capitalism, Não Jesus e o capitalismo ocidental. not Jesus and progressive populism, Não Jesus e o populismo progressista. not Jesus and anti-nuclear philosophy, Não Jesus e filosofias antinucleares. not Jesus and the power of positive thinking. Não Jesus e o poder do pensamento positivo. Jesus is enough. Jesus é suficiente. Jesus also doesn't need disciples who are fond of good living. Jesus também não precisa de discípulos que sejam, enfim, que gostem de um bom viver. If you have been following the story of American televangelists for the last 20 years, Se têm seguido a história de alguns televangelistas americanos nos últimos 20 anos, then you know what happens when his followers start acquiring jets and cars and massive ministry organizations. e sabem então um bocadinho do que se passa quando estes homens começam a ter jatos e carros e ministérios que são poderosíssimos. Jesus knows we have a unique mission to share. Jesus sabe que nós temos uma mensagem única para partilhar. Jesus knows that we have a special truth for the end times. Jesus sabe que temos uma mensagem especial para o fim do tempo. As Seventh-day Adventists, we don't see the world as others do. Como adventistas do sétimo dia, não vemos o mundo como os outros veem. And so we go to every conversation with the thought, somehow Jesus is going to change this moment. E então, para cada conversa, levamos este pensamento, bem, Jesus, de alguma maneira, vai mudar este momento. As I leave on international trips these days, Ao fazer viagens internacionais nestes dias, I find myself praying for the people I am going to meet. eu, ao fazê-lo, começo a orar pelas pessoas que vou ter a oportunidade de encontrar. For the individuals whose heart has been prepared by the Spirit. Por pessoas cujos corações foram preparados pelo Espírito. I have already met many on this trip. Já tive alguns encontros nesta viagem. And you have already met many in these meetings. E vocês também, nestes encontros. So share faith with them. Partilhe fé com eles. Take them aside and pray with them. Convide-os para uma oração à parte. Speak a word of encouragement to them. Dê uma palavra de encorajamento. And then stay in contact with them. E depois mantenham-se em contacto com estas pessoas. The 70, it tells us, were surprised by the results of their mission. É-nos dito que os 70 ficaram surpresos pelo resultado desta expedição. Luke says the 70 returned with joy. Lucas diz que os 70 voltaram com alegria.
They were beginner missionaries, Eles eram missionários iniciantes, but they hadn't expected good results. mas eles tiveram resultados que não esperavam, inesperados. They thought it was about the 70 of them, Eles pensavam que aquilo tinha a ver com eles próprios, but it was really about one. mas isto tinha a ver com um. Jesus knew that there would be a power in his word that would more than match the forces of darkness. Jesus sabia que na sua palavra havia poder que poderia ultrapassar as forças da escuridão. So they were surprised when they cast out demons. Eles ficaram surpresos quando eles expulsaram demónios. They were surprised when people responded to the gospel. Eles ficaram surpresos quando as pessoas responderam ao Evangelho. They had gone out worrying about how many dogs would bite them. Eles foram com medo quantos cães iriam os morder. And they came back realizing that they had been offering their communities the bread of life. E eles voltaram felizes porque se aperceberam que tinham estado a partilhar o pão da vida com aquelas pessoas. Let me remind you tonight, Deixem-me lembrar-vos esta noite. in the name of Jesus, the demons today are still subject to the Lord in heaven. No nome de Jesus, os demónios hoje ainda estão sujeitos ao poder de Cristo Jesus. This story is not only about the era of Jesus. Esta história não tem a ver com a era de Cristo. It is a prophecy of what will happen again to God's people if we follow Jesus in simple obedience. É uma profecia sobre o que vai acontecer com o povo de Deus se nós o seguirmos em obediência simples. Speaking prophetically, Jesus looked all the way to our time. Falando de forma profética, Jesus olhou para o que iria acontecer no nosso tempo. And what did he say? E o que é que ele disse? I saw Satan fall like lightning. Eu via Satanás cair como um raio. Jesus has already seen the end of this story. Jesus já viu o fim desta história. The fact that I can't see it, O facto de que eu não ainda posso ver, the fact that you can't see it tonight, o facto de não poderem ver ainda, doesn't change the truth of the ending. não muda o fim da história. Satan is falling like lightning. Satanás a cair como um relâmpago. Wherever God's people, 7 or 70 or 7,000, go out, Satan is falling like lightning. Quando o povo de Deus, 70 ou 7.000, saem, Satanás cai como um relâmpago. So how does the mission story end? Como é que a história missionária termina? Will Sergio ever improve? Será que o Sérgio vai melhorar? Will we always be trying to catch up with a growing world population? Será que vamos alguma vez conseguir nos manter a par do crescimento da população mundial? Will the coming of the Lord be delayed because his disciples are slow? Será que a vinda de Cristo será atrasada por causa da nossa demora, os seguidores de Cristo? No, Jesus makes clear it will be his act that finishes his work. Não, Jesus deixa claro, será o seu ato que vai finalizar o trabalho. Mission is possible. A missão é possível, Mission is probable. a missão é provável, Mission is guaranteed. a missão é garantida And mission will triumph. e a missão irá triunfar. Don't take my word for it. Não acreditem apenas na minha palavra, Take his word for it. baseiem-se na palavra escrita do Senhor. At the name of Jesus, E ao nome de Jesus, every knee will bow, todo o joelho se dobrará and every tongue confess e toda a língua confessará that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. que Jesus é Senhor para a glória do seu Pai. I am pretty sure that Sergio is going to be just fine. Eu tenho a certeza que o Sérgio vai melhorar. Let us pray together. Vamos fazer uma oração. Lord Jesus, you give us your word for very clear reasons.
Senhor Jesus, tu nos dás a tua palavra por razões muito claras, You correct us, para nos corrigir, you teach us, para nos ensinar and you also inspire us. e para nos inspirar. Not with our strength, Não na nossa força, but with your strength and your grace. mas com o teu poder e a tua graça. Tonight, we count on your strength and your grace. Nesta noite, nós confiamos no teu poder e na tua graça. May we follow you everywhere. Ajuda-nos a seguir-te a todo lado. In your precious name, No teu nome precioso. amen. Amém.